lá. Hoje a gente vai analisar um campo de batalha bem acirrado lá na B3, o setor de varejo. Pois é, uma briga intensa, né? Principalmente entre os grandes marketplaces. Exato. E o nosso foco aqui é um olhar específico, o dos gestores de fundos, sabe? Eles acompanham de perto essas estratégias e, claro, o impacto financeiro disso tudo. Uma visão bem interessante porque eles estão olhando a linha final do balanço, né? Justamente. A ideia é a gente destrinchar um pouco essas dinâmicas, as pressões que estão rolando agora nesse setor. Ok, vamos nessa então. Os nomes que sempre aparecem nessa conversa, são o Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, aqueles gigantes que todo mundo conhece. Sim, os pesos pesados. E a tática que está no centro dessa análise dos gestores é, sem dúvida, o frete grátis agressivo. E entrega rápida também, né? Isso, cada vez mais rápida. Uma conveniência que, olha, para o consumidor parece excelente, mas que, segundo esses gestores, acende uma luz amarela, talvez até vermelha, lá na parte financeira das empresas. É um ponto crítico mesmo. E não dá para negar, né? Essa estratégia do frete grátis, ela funciona para trazer gente para comprar. Ah, funciona. O volume de venda sobe, a participação de mercado também. Especialmente naquelas datas tipo Black Friday, né? A logística vira a estrela ou o pesadelo. Exatamente. Mas aí fica a pergunta, que parece ser a que os gestores estão se fazendo. Tá, atrai cliente, mas isso se sustenta, financeiramente falando, no longo prazo? É aí que a análise deles fica mais, digamos, profunda. É o tal do trade-off que eles apontam o tempo todo. O ganho de market share, volume, isso é de curto prazo, é visível, quase que hipnotiza, né? Sim, os números impressionam. Só que a outra face da moeda, que essa análise ressalta muito, é a compressão das margens de lucro. E é uma compressão, tipo assim, brutal e rápida. Rápida, você diz. Muito rápida. Os custos de logística disparam. E aí, muitas vezes, a empresa acaba criando uma dependência meio perigosa de subsídio interno só para conseguir manter a promessa do frete competitivo, sabe? Entendi. Para não perder o cliente. Exato. Um gestor até comentou que o ritmo com que essa margem se deteriora pode pegar de surpresa até as operações que parecem mais fortes. Faz todo sentido. E imagino que essa pressão não fica só nos grandes, né? Essa análise deve mostrar como isso respinga nas empresas menores também. Ah, com certeza. Aliás, nelas, o impacto é ainda maior. Por quê? Por causa da escala. Exatamente. Falta escala, falta caixa. Elas meio que se sentem obrigadas a entrar na briga do frete para não sumir do mapa, para não perder cliente para os gigantes. Mas aí o cobertor fica curto. Pois é. Muitas vezes significa sacrificar a própria saúde financeira. Elas não têm fôlego para absorver prejuízo por muito tempo. Diferente dos grandões que ou compensam em outra área ou têm acesso a dinheiro mais barato para queimar, né? Entendi. Então, o cenário que os gestores pintam é meio sombrio para os menores, tipo consolidação ou dificuldade. Aponta para isso. Uma dificuldade crescente para quem não tem essa escala para bancar a guerra logística. E como é que essa briga toda pelo frete, essa pressão nas margens, como isso aparece lá na ponta na avaliação das ações na B3? Os investidores estão, ligados nisso? Com certeza. Isso é o ponto crucial para quem investe, né? E os gestores monitoram isso de perto, claro. E o que eles veem? Eles veem que a margem caindo, mesmo que a receita esteja subindo, acende um alerta forte. É por isso que a gente ouve falar de analistas reavaliando os modelos, aplicando múltiplos mais conservadores. Ah, entendi. Mesmo vendendo mais, o valor percebido não é o mesmo? Exato. A percepção, segundo essa análise, é que talvez esse crescimento todo não seja tão saudável, sabe? Ou sustentável. A pergunta que fica ecoando nos relatórios é: qual a qualidade desse lucro? Esse crescimento se paga no final? Não basta só crescer a receita, tem que ter rentabilidade. Justamente. A rentabilidade futura fica em xeque. E o mercado? Bom, o mercado começa a colocar esse risco no preço da ação. Então tá. Se a gente juntar tudo isso que veio da análise desses gestores, o que significa? Parece que o varejo online brasileiro tá numa sinuca de bico, né? Um dilema. Exatamente. Acho que a conclusão principal é essa. A tal guerra do frete grátis coloca as empresas listadas numa encruzilhada estratégica bem complicada. De um lado, tem a pressão para crescer rápido, para ganhar mercado, quase que a qualquer custo, para não ficar para trás dos concorrentes.
E do outro? E do outro, a necessidade que está ficando urgente de garantir a sustentabilidade financeira, de proteger as margens, de mostrar para o investidor que o negócio é rentável. É uma escolha difícil. Crescer ou ser rentável, ou como fazer os dois. É uma escolha bem complexa, sim. E as implicações para o futuro de cada uma dessas empresas são enormes. Uma decisão nada fácil mesmo. Fica bem claro que a conveniência que a gente adora, do frete grátis ou baratinho, tem um custo bem alto lá nos balanços. Tem sim. E isso, sabe, puxa uma reflexão final que talvez vá um pouquinho além do que a gente discutiu diretamente. Qual seria? Pensando nessa pressão toda nas margens, que vem muito da logística, né? Que outras frentes, que outras avenidas de inovação ou de eficiência poderiam definir os próximos vencedores no e-commerce aqui no Brasil? Além da logística agressiva? Exato. Será que é na experiência do cliente? Na tecnologia de pagamento? Na personalização? Ou, sei lá, em modelos de negócio totalmente diferentes? Interessante. E o ponto crucial: como essas outras frentes poderiam mudar a forma como os investidores olham para essas empresas, como eles avaliam e dão valor para elas lá na frente. Fica aí a questão para a gente pensar um pouco mais. Bem-vindos à nossa análise a fundo do varejo brasileiro. Hoje o tema é quente, hein? Um verdadeiro cabo de guerra. Com certeza. De um lado, a gente vê a pressão esmagadora dos marketplaces, né? Aquela coisa do preço baixo, frete rápido. Uma agressividade total. E do outro lado, a estratégia mais, digamos, de longo prazo. Construir um relacionamento, fidelizar o cliente, uma briga de foice mesmo. Exatamente. E a nossa discussão hoje, bom, ela se baseia em várias análises, relatos de quem está na linha de frente, sabe? A ideia é investigar os prós e contras de cada lado Certo. e tentar entender o que os especialistas, o que eles apontam como o caminho mais sólido para o varejista brasileiro nesse cenário tão competitivo. Perfeito. Então, vamos começar por essa parte da fidelização. O que a gente viu nas fontes é que os gestores valorizam muito isso, né? Não só o programa de pontos, mas... Ah, sim. É mais que isso. É a experiência personalizada, um pós-venda que realmente funcione, que resolva. Isso parece ser crucial. E o interessante é como isso muda o jogo, né? Sai da simples transação. Justamente, cria um laço. E aí falamos do tal Lifetime Value, o LTV. Algumas análises que a gente viu, olha, são bem claras. Tipo, Um aumento pequeno na retenção, coisa de 5%, pode significar um salto nos lucros. Para alguns negócios, mais de 25%. nossa, 25% com só 5% a mais de retenção? Uau! É brutal o impacto financeiro de ter um cliente fiel. Brutal. Tal mesmo. Imagino. E isso deve tirar um pouco aquela pressão de viver só de promoção, né? Exato. Além de, sei lá, permitir prever melhor o que o consumidor quer. E deve baratear o custo para trazer cliente novo, o CAC. Precisamente. Se o cliente atual continua comprando, talvez até indicando, o CAC cai. Faz todo sentido. E quando a briga lá fora é por centavos, né? Construir essa lealdade vira um diferencial de verdade. A marca deixa de ser só a mais barata. Vira a minha marca preferida. Isso. E esse valor, que é meio intangível, muitas vezes as planilhas de curto prazo não pegam, sabe? Entendi. Mas cultivar isso leva tempo, né? Exige paciência e investimento. E do outro lado tem a urgência. A pressão dos gigantes digitais. Sim, essa pressão é enorme. Aquela agressividade no preço, frete quase de graça, entrega no dia seguinte. É uma força que puxa, né? Como não cair na tentação de entrar nessa guerra? É uma tentação gigante e perigosa para muitos. Tentar bater de frente nesses termos, com margem espremida, custo logístico lá no alto, pode virar um caminho sem volta, para baixa rentabilidade ou pior. As análises são bem diretas nisso. É um risco existencial, Existencial. principalmente para quem não tem aquele caixa gigante ou a escala absurda desses players internacionais. Quer dizer, o que as fontes sugerem é que, para a maioria dos nossos varejistas, entrar nessa briga de preço é tipo
já começar perdendo. O risco é altíssimo, sem dúvida. É um jogo que só os gigantes com muito dinheiro conseguem jogar, então. Parece um pouco isso. Por isso que a visão que mais se destaca, sabe, entre analistas, gestores de fundos de consumo, é a busca pelo equilíbrio. Equilíbrio. Entre o que exatamente? O sucesso parece estar nas empresas que conseguem ser super eficientes na operação, rápidas, custo controlado, mas que, ao mesmo tempo, investem de forma inteligente, consistente em construir essa lealdade. Não é um ou, é um e. Faz sentido, mas assim, na prática, especialmente para os menores. As fontes dão exemplos de como eles conseguem essa eficiência para competir? Ou soa mais como um ideal meio distante da realidade brasileira? Olha, é um desafio e tanto, claro. Não tem fórmula mágica nas fontes. O que a gente vê são estratégias mais focadas, sabe? Em nichos, talvez? Em nichos, usa a tecnologia para otimizar processo interno, fazer parcerias logísticas espertas e, principalmente, um foco absurdo em entender e servir muito bem um segmento específico. Criar valor onde o gigante generalista não chega. Ah, entendi. Ser eficiente onde importa para o seu público. Exato. É sobre ser eficiente de forma inteligente na sua escala. E essas empresas, o que se nota é que elas mostram mais resiliência. Resiliência. Especialmente em crise, imagino. Exatamente. Em tempos de economia mais difícil, elas se seguram melhor. E essa resiliência, imagino, acaba construindo um valor de marca mais forte no longo prazo, coisa que a guerra de desconto não faz, né? De jeito nenhum. A eficiência garante a sobrevivência no dia a dia, a competitividade, mas é a fidelização que constrói o alicerce da crescer de forma rentável e sustentável lá na frente. Certo. Então, para a gente amarrar a análise, a aposta na fidelização parece o caminho para gerar valor de verdade, para diferenciar a marca, até para reduzir custos importantes como o CAC. É isso. Já a agressividade pura no preço, embora tentadora, pode ser uma armadilha, né? Comprometer a rentabilidade, até a sobrevivência. Uma armadilha fatal para muitos. E aí o equilíbrio entre ser eficiente na operação e ter um relacionamento forte com o cliente parece essa estratégia mais promissora. Mesmo sendo difícil. Der de fogo, na escala quase ilimitada, desses grandes marketplaces globais que estão aqui. Que tipo de inovação realista na fidelização poderia, de fato, permitir que os varejistas tradicionais ou os menores aqui no Brasil não só sobrevivam? Mas que criem uma vantagem competitiva de verdade. Exato. Uma vantagem que seja defensável, sustentável a longo prazo. O que seria isso? Fica aí a reflexão. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num ponto bem central para o varejo, né? A transformação digital. Opa! Tema quente, sim. A gente está com uns trechos aqui de uma análise, o nome é Varejo, a era da transformação digital e eficiência operacional. É interessante. E a ideia é entender como a tecnologia deixou de ser, sei lá, um extra para virar algo essencial para a sobrevivência mesmo e como isso mexe na eficiência, né? Nas operações. Ok. Vamos desdobrar isso então. O ponto de partida que o material traz é um setor bem pressionado. Margem apertada, né? Nossa, demais. Muita necessidade de fidelizar cliente, concorrência altíssima. É um cenário bem desafiador, sem dúvida. E olha, o material ressalta uma coisa importante. A diferença entre quem está na frente e quem está ficando para trás. É tipo a capacidade de realmente incorporar a tecnologia no core business, sabe? No centro do negócio mesmo. Exatamente. Na atividade principal. O fascinante aqui é ver como os dados e a automação viraram a nova inteligência do varejo. Não é só ter a ferramenta, né? Tem que saber usar, extrair valor. Isso. É aí que está o pulo do gato. E que ferramentas são essas que a análise destaca mais? O que eles mencionam? Bom, falam bastante das plataformas omnichannel. Ah, sim, aquelas que integram tudo, né? Loja física, site, aplicativo, uma experiência só para o cliente. Isso. E também inteligência artificial, tanto para recomendar produto quanto para análise preditiva. Análise preditiva, para tentar adivinhar o que o consumidor vai querer? Basicamente, tentar antecipar a demanda, otimizar a campanha e falam muito também da gestão automatizada de estoque. Tá. Mas como isso vira resultado prático? Dinheiro no caixa, eficiência? Aí é onde fica realmente interessante. Os ganhos são bem concretos. Pega a gestão de estoque automatizada, por exemplo.
Uhum. Ela usa dados de venda, claro, mas também cruza com outras coisas, tipo previsão do tempo, eventos na cidade, tudo para prever a demanda com mais precisão. Nossa, Isso significa colocar o produto certo no lugar certo antes de faltar. Evita perder venda, né? E reduz custo com estoque parado. faz sentido. E a IA que você mencionou? Recomendação, predição. A IA nas recomendações ajuda a aumentar o valor do carrinho, o famoso ticket médio. E a análise preditiva otimiza um monte de coisa. Marketing, preço, isso tudo ajuda a aliviar aquela pressão nas margens que você falou no começo. Entendi. Então a tecnologia ataca direto na eficiência da operação e na experiência do cliente. Legal. E a logística? Onde ela entra? A análise também dá um peso para ela, né? Fundamental. É outro pilar essencial. Se conectarmos isso ao quadro geral, uma logística eficiente é chave para competir hoje. Não dá para escapar. Não mesmo. O estudo aponta para a necessidade de sistemas integrados de gestão de pedidos, sabe? Que conversam com o estoque, com o transporte, tudo amarradinho. Tudo falando a mesma língua. Exato. Outro ponto são os estoques descentralizados, mais perto do consumidor final. Tipo mini-centros de distribuição. Ou usar a própria loja. E isso, usar a loja física como ponto de envio também. Agiliza a entrega e, claro, parcerias estratégicas com transportadoras. O resultado disso tudo é o quê? Velocidade, rastreabilidade. E controle de custo, imagino. Principalmente na última milha, que é sempre o desafio. Exatamente. Controle de custo mais fino ali no finalzinho. Faz todo sentido. A entrega rápida virou quase um básico, né? O cliente espera isso. E essa transformação toda, como é que o pessoal que investe vê isso? Os investidores, a análise comenta. Comenta, sim. E é um ponto bem relevante. A tal da maturidade digital de uma varejista virou critério de seleção, sabe? Pesa na decisão de investir ou não? Pesa. Empresas que mostram que conseguem integrar tecnologia, otimizar a operação, se adaptar rápido, elas são vistas como mais resilientes, com mais potencial de crescer. E o contrário também vale, né? Quem resiste... Quem resiste, bom, tende a perder espaço, perder valor de mercado, fica mais vulnerável se vem uma crise. O mercado financeiro está bem de olho nessa capacidade de execução digital. E a gente tem exemplos aqui no Brasil de quem fez essa virada. A análise cita algum caso? Sim. Menciona o caso da Magazine Luiza, MGLU3. É usado como um exemplo dessa transformação, dessa jornada. Claro que toda empresa tem seus altos e baixos, né? Eles eram bem Sim. do tradicional, né? Sim. Lojas físicas. Sim. Começaram como uma rede física e construíram um ecossistema digital bem robusto. A análise destaca, 3 pilares principais. Quais seriam? Primeiro, o Super App. Ali eles concentraram tudo numa plataforma só. O Marketplace, com o produto deles e de parceiros. Marketplace. Isso, e também serviços financeiros, conteúdo e a logística toda integrada ali. Um verdadeiro ecossistema mesmo. E os outros 2 pilares? O segundo foi justamente abrir esse ecossistema. Trazer milhares de outros vendedores, pequenos, médios. Ampliou muito a oferta, imagina. Demais. E gerou receita nova para eles, com comissão, serviço de logística, publicidade para esses vendedores. E o terceiro pilar foram as aquisições. Compraram várias startups. Aquisições estratégicas. Isso, empresas de tecnologia, tipo a Stock, para ajudar o varejo físico deles, de logística como a Logby e até de conteúdo. Lembra do Jovem Nerd? Lembro. Para agregar tecnologia, logística, mídia. Exatamente. Para acelerar a incorporação dessas competências. Foi uma visão de longo prazo, sabe? E uma execução consistente que fez deles um case bem analisado, apesar das pressões mais recentes do mercado. Então, o que tudo isso significa? Quer dizer, amarrando tudo, parece que a grande mensagem é: transformação digital não é só comprar software, né? Definitivamente não. É integrar essa tecnologia de um jeito inteligente no core business mesmo. Repensar tudo. Estoque, logística, a relação com o cliente, até como o mercado te enxerga. É uma mudança bem profunda. Exatamente. É quase uma redefinição do negócio, com a tecnologia ali no meio. E isso, pensando bem, deixa a gente com uma provocação final que vem da essência do material. Qual seria? Considerando a velocidade que as coisas mudam, né? E vendo exemplos como o da Magalu, que teve que se adaptar tanto, qual que seria o próximo passo essencial? A próxima evolução digital indispensável para o varejo se manter relevante e eficiente daqui para frente. Oi, pessoal.
Hoje a gente mergulha num tema, olha, bem complexo. O varejo brasileiro. Com margens apertadas, a concorrência digital pegando fogo e essa nossa economia sempre cheia de surpresas, né? Como é que os investidores estão escolhendo onde colocar o dinheiro agora? Vamos dar uma olhada nas estratégias, nos filtros que estão guiando isso. A ideia aqui é entender o que faz uma aposta de valor nesse setor hoje em dia. E um pouco além, sabe? Do óbvio, das manchetes. Exatamente. Olha, o cenário atual realmente desafia qualquer análise mais simples. A pressão na lucratividade existe, é real. A concorrência online está super acirrada. E, claro, a instabilidade econômica bota mais uma camada de incerteza. Com certeza. Mas, mesmo assim, a gente acredita que sim, existem oportunidades. Joias escondidas, digamos, para quem olha com mais critério. Falando nisso, em olhar com mais critério, como é que essa análise de investimento no varejo mudou? Parece que aquelas métricas antigas, tipo só olhar receita ou se a marca é popular, já não bastam, né? Não, de jeito nenhum. O rigor aumentou, e aumentou bastante. Os analistas estão usando um checklist, assim, bem mais duro. Tem 4 pontos que se destacam que são essenciais agora. Primeiro, gestão financeira disciplinada. E aqui, o foco principal é baixo endividamento. Em tempos de juros altos, como agora, sabe? Ter pouca dívida não é só bom, é quase uma obrigação. Faz todo sentido. O segundo filtro é a maturidade digital. E tem que ser real, tá? Não é só ter um site bonitinho. É integrar de verdade o online e o físico, usar dados para entender o cliente para otimizar a operação toda. Entendi. Não basta a fachada digital. Isso. Terceiro ponto, foco em nichos específicos. Isso ajuda muito a criar uma defesa contra aquela guerra de preços generalizada que a gente vê por aí. E, por último, um histórico comprovado, eficiência operacional e, principalmente, capacidade de execução consistente. Essa capacidade de entregar o que promete sempre, né? Isso vira um diferencial gigante no meio de tanta instabilidade. Precisamente, o objetivo final é esse, encontrar empresas resilientes, capazes de passar por esse cenário mais adverso sem grandes arranhões, justamente por terem esses fundamentos sólidos. Você mencionou os nichos específicos como um desses filtros. Uma defesa. Isso me deixou curioso, porque normalmente a gente pensa em varejo como busca por escala, né? Massa. Como é que esse foco no nicho protege uma empresa na prática? Olha, o fascinante aqui é justamente isso. Atuar num segmento bem definido virou uma fortaleza competitiva. Pensa, por exemplo, em empresas que atendem um público mais premium, ou que dominam uma região específica do país, ou até aquelas que são referência total para um tipo de consumidor, como o pessoal que compra produtos para pet. Essas companhias, elas conseguem construir uma lealdade muito maior com o cliente e, com isso, conseguem defender melhor suas margens de lucro. Elas ficam menos expostas àquela briga constante, sabe? Aquela tempestade de promoções dos grandes varejistas mais genéricos. E imagino que a gente tem exemplos concretos disso nas análises, certo? Sim, sim. As fontes que a gente olhou destacam alguns casos interessantes. A Arezzo, por exemplo, com um posicionamento premium dela em moda. O Grupo Mateus, que tem uma força regional muito grande, consolidada lá no Norte e Nordeste. E a Pets, que é líder absoluta no segmento pet. Todos eles são bem vistos justamente por essa capacidade de dominar um nicho. Isso dá resiliência para eles. Entendi. Tá fazendo mais sentido agora. Então, considerando esses filtros todos bem mais rigorosos e essa valorização dos nichos, qual que é a mentalidade do investidor que decide entrar nesse jogo hoje? Como é que eles estão agindo? Olha, eu diria que 2 palavras definem bem a abordagem atual: paciência e seletividade. Muita seletividade. Acabou aquele otimismo generalizado com o setor, sabe? Os gestores estão montando as posições aos poucos, aproveitando momentos de baixa nos preços das ações, o famoso comprar na baixa, né? Para buscar o que a gente chama de assimetrias interessantes. Assimetrias, o que seria isso exatamente? Basicamente, são situações onde o potencial de ganho, lá na frente, parece compensar bem o risco que se assume agora naquele investimento específico. O foco é total em teses bem fundamentadas para empresas individuais, aquelas que passam nesses filtros rigorosos que a gente comentou. Não é mais apostar no varejo como um todo,
É uma verdadeira caça por qualidade e, principalmente, capacidade de resistir. Perfeito, clareou bastante. Então, para a gente amarrar a conversa, a busca por valor no varejo brasileiro meio que mudou de cara. A prioridade agora é resiliência, né? Que vem de onde? Finanças saudáveis, digitalização que funciona, domínio de nicho e execução consistente. O crescimento por si só parece que perdeu um pouco o protagonismo. E Arezzo, Grupo Mateus, Pets, são bons exemplos dessa seletividade funcionando. Exato, é um bom resumo. E para fechar, queria deixar uma provocação para o pessoal que está ouvindo a gente. Se o foco agora está nesses fundamentos e nesses nichos tão específicos, que outras empresas, ou talvez até segmentos menores do varejo, que talvez estejam fora do radar principal hoje, podem também ter essas características de resiliência? Onde será que pode estar a próxima oportunidade seletiva, talvez ainda meio escondida nesse universo gigante do varejo brasileiro? Fica a reflexão.